Então, boa noite, estudantes de Fundamentos 1 do semestre letivo 2020.2. Estamos hoje na reta final da nossa disciplina e do nosso semestre remoto, excepcionalmente, né, nesse período de pandemia. Letícia, podcast videográfico, achei tão chique isso, já vou incorporar no meu vocabulário. Achei muito bom. Tá bom? Vou fechar minha câmera e aí com a palavra vocês, enquanto eu projeto a tela aqui, vocês vão se apresentando. Boa noite, gente. O meu grupo ficou responsável para falar sobre o seguro social bismarquiano e o grupo está composto por mim, Laura Borne, Letícia Soares, Maria Beatriz, Ellen Beatriz, Ana Maiara e Lucas Assis. A gente vai apresentar aí, né, como a professora disse, o podcast videográfico e em seguida a gente vai finalizar com um quiz para a gente fazer uma pequena interação aqui com vocês pelo chat mesmo, como a gente costuma fazer nas aulas. Otto von Bismarck foi o estadista mais importante da Alemanha do século XIX, militar e político prussiano. Nasceu em 1815, em Schönhausen. Bismarck unificou os estados alemães e construiu os alicerces do Segundo Império Alemão, que durou de 1871 a 1918. Ficou conhecido como Chanceler de Ferro, devido à sua política implacável contra seus adversários. Bismarck não apoiava as ideias liberais, acreditava na realpolitik, que se baseia no princípio que a política tem que estar isenta de conceitos ideológicos e morais. É celebrado como o pai da Seguridade Social. O seguro social, um modelo desenvolvido por Otto na Alemanha em 1883, tinha um reconhecimento da obrigatoriedade. Foi criado principalmente por motivos políticos, que ocasionaram a intervenção estatal nesse âmbito e em resposta às greves e pressões dos trabalhadores. O acesso ao trabalho sempre foi um tipo de condição para garantir a seguridade social. Significa dizer que muitos trabalhadores desempregados não têm acesso a grande parte dos direitos da seguridade social. Essas restrições ocasionam alto índice de desigualdade social, pobreza estrutural e fortes relações informais de trabalho. Desse modo, deixando sem acesso a esses direitos grande parte da sociedade, por não se enquadrar nos requisitos estabelecidos. O modelo bismarquiano é um seguro que protege somente quem contribui. Logo, quem não tinha possibilidade financeira para contribuir era excluído. Desse modo, o indivíduo somente teria direito aos benefícios se contribuísse anteriormente. A única função do Estado era gerenciar o sistema e não para assegurar o benefício solicitado, tendo em vista que estes são regalias e diferem de um indivíduo para outro, uma vez que existem grupos e classes sociais distintas. Os benefícios também eram diferentes. Portanto, a única maneira do cidadão conseguir algum auxílio era contribuindo, pois se algum dia ele precisasse, o Estado não tinha como obrigação ampará-lo. O chamado modelo bismarquiano é considerado como um sistema de seguros sociais porque suas características assemelham-se às de seguros privados. No que se refere aos direitos, os benefícios cobrem principalmente ou exclusivamente os trabalhadores. O acesso ao seguro é condicionado mediante uma contribuição direta anterior. Esse modelo orientou e ainda sustenta muitos benefícios da Seguridade Social, sobretudo os benefícios previdenciários. Os benefícios assegurados pelo modelo bismarquiano se destinam a manter a renda dos trabalhadores em momentos de risco social decorrentes da ausência de trabalho. No Brasil, esse modelo predomina na Previdência Social. A lógica do seguro estruturou e estabeleceu os critérios de acesso da Previdência e da Saúde desde a década de 1923 até a Constituição Federal de 1988. O princípio dessa lógica é garantir proteção exclusivamente ou prioritariamente ao trabalhador e sua família. É uma proteção limitada que garante direitos apenas àquele trabalhador que está inserido no mercado de trabalho ou que contribui mensalmente como autônomo ou segurado especial à Seguridade Social. Que tal vermos um pouco sobre a evolução do seguro social no Brasil? Em 1543, é fundada a Santa Casa de Misericórdia dos Santos por Brás Cubas, a qual visava a entrega de prestações assistenciais. Paralelamente, foi criado o plano de pensão para seus empregados, que estendeu-se para as Santas Casas do Rio de Janeiro e de Salvador. O Decreto Legislativo número 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como Lei Eloy Chaves,
daí o porquê o dia 24 de janeiro é o Dia da Previdência Social, foi a primeira norma a instituir no Brasil a Previdência Social. Determinava a criação de caixas de aposentadorias e pensões para os empregados ferroviários de nível nacional. Já na Constituição Federal de 1824, não dispunha de específicas cláusulas de seguridade social, até porque, nesta época, não se havia adentrado na fase do constitucionalismo social inaugurado pelos mexicanos. Segundo Rovart Jr., esta previsão constitucional não teve aplicação prática, servindo apenas no plano filosófico para remediar a miséria criada pelo dogma da liberdade e da igualdade. Em 1889, após a proclamação da República, inicia-se um movimento de proteção associativa de vários segmentos da sociedade brasileira. A Constituição Federal de 1891 assegura socorros públicos em casos de invalidez no serviço da nação. Nesse sentido, a Lei nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919, importante aquisição legislativa, na medida em que promulgou a consagração do acidente de trabalho, tornou obrigatório o pagamento de indenizações pelos empregadores em decorrência dos acidentes de trabalho sofridos por seus empregados. Não obstante, determinou a responsabilidade objetiva do empregador, ou seja, independente de culpa ou dolo. Esse decreto autorizava cada empresa ferroviária existente do país a criar sua caixa de aposentadorias e pensões, bem como conceder o direito de estabilidade aos ferroviários. A Constituição de 1934 faz a primeira menção expressa aos direitos previdenciários, em seu artigo 121, parágrafo 1º, a linha H, mediante contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidente de trabalho ou de morte. Com a criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriais, o IAP, pela Lei 367 de 1936, os empregados eram segurados obrigatórios, sendo os patrões facultativos. Já a Constituição de 1937, há a concepção de que a Lei Maior de 1937 regrediu na questão previdenciária, ao considerar que o Instituto de Previdência Social estava previsto em apenas 2 alíneas do artigo 137. Na linha M, tratavam-se dos seguros por idade, invalidez, de vida e em caso de acidente de trabalho. A linha M obrigava as associações de trabalhadores a prestar auxílios ou assistência aos seus associados, no que concerne às práticas administrativas ou judiciais relativas aos seguros de acidente de trabalho e aos seguros sociais. Foi omissa quando a participação do Estado no custeio do sistema. Além disso, previa direitos que, pela omissão supracitada, nunca puderam ser implantados. Com a Constituição de 1946, iniciou-se uma sistematização constitucional da matéria previdenciária. É nesta Constituição que surge pela primeira vez a expressão Previdência Social ao invés de Seguro Social. O inciso 16 do artigo 157 consagrava a Previdência mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, em prol da maternidade e para se remediar às consequências da velhice, da invalidez, da doença e da morte. Esta forma de custeio tríplice foi usada novamente nas constituições posteriores. Em 1965, ocorreu um fato significativo. Incluiu-se na Constituição Federal de 1946 um parágrafo proibindo a prestação de benefícios sem a correspondente fonte de custeio. Finalmente, no ano de 1966, o Decreto nº 72 criou o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, autarquia integrante da administração indireta da União, com a personalidade jurídica própria. A Constituição de 1967 não inovou em matéria previdenciária, repetindo as mesmas disposições da Constituição de 1946. Neste sentido, o artigo 158 reproduziu as mesmas disposições do artigo 157 da Carta Magna de 1946. Em 1971, a Lei Complementar nº 11 criou o Pró-Rural, regulamentando a proteção aos trabalhadores rurais, sendo alterada pela Lei Complementar nº 16 de 1973. A seguir, em 1972, a Previdência Social incluiu os empregados domésticos como segurados obrigatórios. A Lei de número 6.439 de 1977 instituiu o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, tendo como objetivo a reorganização da Previdência Social.
E, por fim, a atual Constituição. Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Previdência Social tornou-se a única modalidade de proteção social que exige contribuição de segurados, como condição para ampará-los de futuros infortúnios sociais e de outras situações que merecem amparo, riscos sociais. A Constituição de 88 traz um novo modelo previdenciário, dedicando todo um capítulo à Seguridade Social, o artigo 194 a 204, que agora se divide em Previdência Social, Assistência Social e Saúde, incluindo a participação de toda a sociedade e do Estado. Entre as principais mudanças foi a unificação do regime urbano e rural e a instauração do custeio tripartite. Elegeu 3 regimes previdenciários, o regime geral, o regime próprio e o regime complementar. Instituiu que a saúde é uma obrigação do Estado, sendo direito de todos, juntamente com a assistência social, não necessitando de contribuição, possibilitando acesso a todos que delas necessitarem. O artigo 195 da Constituição Brasileira estabelece que a Seguridade Social será custeada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, sobre a receita de concursos de prognóstico e do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ela equiparar. Em 1990, o SIMPAS foi extinto como um programa de reforma administrativa do governo Collor, que unificou o Ministério do Trabalho e Previdência Social, MTPS. Ao MTPS ficaram vinculados o DataPrev e o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, autarquia federal. Mediante a fusão do IAPAS e do INPS, com a criação do INSS, este passa a ter a finalidade de cobrar as contribuições e pagar os benefícios, não se tendo mais 2 órgãos para cada finalidade, mas apenas um só. Ainda naquele ano, a Lei nº 9.032 efetivou uma mini-reforma previdenciária, com a extinção de alguns benefícios, como, por exemplo, o salário natalidade e a figura do dependente designado, e alterou a forma de cálculo de outros. Em 25 de novembro de 1998, foi promulgada a Lei nº 9.715, dispõe sobre as contribuições para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, o PIS/PASEP. Efetivada a reforma da Previdência Social, por intermédio da Emenda Constitucional número 20 de 15 de 12 de 1998, foi estabelecida a aposentadoria por tempo de contribuição e não mais por tempo de serviço, exigindo-se assim 35 anos de contribuição do homem e 30 da mulher. O salário família e o auxílio reclusão passaram a ser devido apenas para os dependentes do segurado de baixa renda. A Lei nº 9.876, de 1999, complementa a reforma previdenciária e cria o fator previdenciário, prevendo a expectativa de vida do segurado para cálculo do benefício, tendo como objetivo alcançar o equilíbrio financeiro e de atuação do sistema. É essa que entra? É, professora. É essa mesmo? Tá. Aí eu já dou o start ou não? Vocês vão Senhora, eu vou explicar antes um pouquinho. Tá. Então fica à vontade para explicar. Então, pessoal, o exercício de fixação que a gente escolheu, né, foi o quiz. E aí vocês vão poder estar respondendo aqui no chat mesmo, ou então pelo áudio aqui. A resposta que vocês acham que está correta, certo? Aí nós vamos ler a pergunta e vocês respondam. Combinado. Boa noite, gente. Eu vou fazer essa primeira pergunta. Quem tem acesso à Seguridade Social? Letra A, todos os trabalhadores empregados ou não. Letra B, todos os trabalhadores e desempregados. Ou letra C, a maioria dos trabalhadores empregados. Responda aí no chat também. Que daí é como que tudo isso
junto vai gerar uma profissão nova, porque a partir dessa efervescência de instituições, de movimentos sociais, de mudança de sociabilidade, de consolidação do capitalismo como um sistema vigente, embora tensionado pela Revolução Russa de 1919, é esse conjunto de fatores, de pensamentos e de movimentos sociais e societários que vai fundar as ideias que ainda hoje a gente bebe nessas fontes, né? No meio vai ter retrocessos, como a Segunda Guerra Mundial, o uso da ciência pelo nazismo como máquina de extermínio, né? Mas, pós a Segunda Guerra Mundial, vai ter uma pactuação internacional em torno da paz e em torno de sistemas de proteção social para nivelar as desigualdades, né? Como uma forma também do capitalismo se recompor principalmente na Europa, no pós-Segunda Guerra, né? Então, isso é importante. Por que a gente teve que estudar isso agora? Porque no futuro, daqui a alguns semestres, vocês vão estudar a estruturação das políticas sociais. E aí vocês vão beber nessas fontes novamente, para entender que tudo que existe hoje tem um passado, e é um passado que é fruto de tem esses erros históricos, né? Mas que a gente não pode transformar tudo numa geleia geral. E, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer escolhas baseadas em mentiras que tentam recontar a história. Não, a gente precisa olhar para a história em cima de fatos. E em cima de fatos que são constantemente reatualizados. Não é à toa que a gente ainda tem racismo, que a gente tem dentro da política social essa lógica da caridade, essa lógica do domínio dos corpos. As mulheres... A expressão de domínio do corpo está explícito nas políticas de saúde, de maternidade, de amparo, de supostas defesa das mulheres, que não protege, pelo contrário, obras e os autores. Então, hoje a gente lê o Manifesto Comunista e acha que ele é um livro. Ele não era um livro. Era como se vocês estivessem construindo a pauta. Por exemplo, vocês vão concorrer ao centro acadêmico. Vocês têm que ter um programa. Votem em mim por causa disso, 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 disso. Principalmente se você tem outra chapa concorrente. Então, é isso que é o Manifesto Comunista. Os trabalhadores se reuniram para dizer, olha, se liga. Ou a gente se organiza como classe, ou a gente vai ser triturado sempre. Entende? Então, é isso que a gente faz nessa disciplina, para entender por que determinadas profissões também surgem depois. Por que a psicologia surge depois? Por que o serviço social surge depois? Por que a psicanálise? Por que os hospícios eles se transformam em hospitais, em clínicas reformadoras de caráter e resolvedoras dos problemas, principalmente das mulheres que eram histéricas, feministas do movimento do início do século XX.